Olá a todos, meu nome é Jaqueline Castro, eu sou estagiária da seção de Gestão Ambiental da Universidade Federal do Paraná e hoje eu vim apresentar para vocês um pouquinho sobre o gerenciamento de resíduos químicos. Então, o público-alvo desse projeto é toda a comunidade acadêmica, entre eles servidores, alunos e contratados da universidade. E dentro desse vídeo, nós vamos abordar conceitos teóricos e legislação ambiental, gerenciamento desses resíduos químicos e a orientação para a destinação correta do mesmo. Segundo a CONAMA, resíduo químico é todo material contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo da sua característica de inflamabilidade, corrosividade, reatividade ou toxicidade. Contextualizando um pouquinho a importância do gerenciamento correto, os resíduos químicos eles podem causar danos irreparáveis ao meio ambiente e à saúde humana. Portanto, é essencial implementar um gerenciamento para que possa ser reduzido os riscos e proteger a todos. Ao entrar em contato com águas, ar, solos contaminados por resíduos químicos, existe a possibilidade do desenvolvimento de doenças ou, em casos mais graves, até chegar ao óbito, dependendo do tipo de substância e da sua concentração. E aí, para ilustrar um pouquinho essa importância, eu trouxe aqui 2 acidentes que aconteceram no Brasil. E o primeiro é a Operação Vila Socó. Em 84, uma linha que interligava uma refinaria em Cubatão até o Porto de Santos, ela rompeu devido a uma corrosão e uma falha operacional, acarretando um vazamento de gasolina. E essa gasolina acabou atingindo uma área de manguezal, onde viviam várias famílias em casas de palafita, ocasionando um incêndio, e esse incêndio levou à perda de 38 vidas, deixando cerca de 53 feridos. Isso sem mencionar a perda ambiental. Um outro acidente bastante conhecido, bastante famoso, foi o acidente de Césio 137 em Goiânia. Então, no ano de 87, devido ao descarte responsável de um aparelho de radioterapia num ferro velho, algumas pessoas tiveram contato com um composto radioativo, tendo que haver um monitoramento de mais de 110 mil pessoas e encontrando a contaminação significativa em 249 pessoas. Em relação à legislação, eu trouxe aqui 3 das principais, né, normativas que fala sobre os resíduos químicos. Em primeiro lugar, nós temos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é uma política bastante abrangente, que trata da gestão do gerenciamento de resíduos sólidos. Ela incentiva bastante a redução na geração de resíduos, a reciclagem, a reutilização e a destinação ambientalmente adequada desses resíduos. Ela também estabelece a responsabilidade compartilhada entre os setores públicos e privados. Em seguida, nós temos a resolução da CONAMA. Essa é uma resolução que trata do gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde. Eu não vou me aprofundar muito nessa, porque nós temos um outro vídeo aqui que fala com bastante propriedade sobre os resíduos sólidos de serviço de saúde. E, por último, nós temos a norma BNT 17.100. É uma norma bastante nova. Ela saiu em junho de 2023 e ela estabelece requisitos gerais sobre as etapas do gerenciamento de resíduos, desde a origem até a sua destinação final, incluindo toda a movimentação e operações intermediárias. As instituições, elas têm diversas responsabilidades na gestão dos resíduos químicos. Elas devem adotar e seguir um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, assegurar o transporte seguro até o destino final, capacitar seus funcionários para lidar com químicos e estar em conformidade com as leis e regulamentos ambientais. Pois o gerenciamento regular de produtos químicos, ele infringe o artigo 56 da Lei 9.605 de 98, e ela pode acarretar em reclusão, prisão de 1 a 4 anos e multa aos responsáveis. Em relação à orientação para a destinação correta, a universidade dispõe de um manual de normas e procedimentos gerais para tratamento prévio de resíduos químicos no laboratório gerador,
que contém várias informações sobre os procedimentos e os tratamentos que devem ser realizados nesses laboratórios. E ele vai estar disponível em breve na seção de gestão ambiental e ele pode ser consultado em caso de dúvidas ou necessidade de mais detalhes. Então, em relação às etapas do gerenciamento de resíduos químicos, a primeira etapa é a geração. Então, o gerador, ele vai preencher a ficha FIRP, que é a ficha de identificação de resíduos perigosos, já fazendo a classificação dos resíduos, descrevendo cada resíduo, a quantidade em quilos, a classe de periculosidade, as características. Esse documento, ele deve ser escaneado e enviado à SGA e deve acompanhar o transporte do resíduo até o destino final. No caso dos químicos de classe 1, eles devem também constar a ficha de dados de segurança de resíduos. É importante também que se faça a segregação dos diferentes tipos de resíduos, se atentando para a incompatibilidade química de cada substância. A incompatibilidade química de cada substância você vai encontrar nessa lista, e essa lista está disponível na íntegra no manual. Esse resíduo ele pode ou não necessitar de um tratamento prévio ainda dentro do laboratório, como neutralização, esterilização, solidificação, entre outras. Em relação aos recicláveis, existem técnicas de limpeza que, em alguns momentos, elas são necessárias, como a tríplice lavagem, que é aplicada em algumas embalagens de agrotóxico. Após o tratamento, esses resíduos compatíveis, eles podem ser misturados e acondicionados em bombonas de polietileno de 25 a 30 litros, que são fornecidos pelo SGA, e você não deve ultrapassar 3/4 da capacidade para evitar acidentes. Também é necessário que seja utilizado bandejas plásticas sobre os recipientes para poder conter vazamentos. E, mais uma vez, atentando para o armazenamento de frascos de grupos diferentes na mesma caixa. Em relação aos resíduos sólidos, eles devem ser armazenados nos seus recipientes originais e, quando não disponíveis, você pode utilizar os sacos plásticos de alta resistência compatíveis da cor laranja e, posteriormente, ser acondicionado em caixas de papelão vedadas com fita adesiva e rótulo padronizado. Em relação ao armazenamento intermediário, as bombonas que são armazenadas nos laboratórios, elas devem atender à norma ABNT 2235. Os resíduos que são gerados no Centro Politécnico, elas devem ser encaminhados para a Central de Resíduos Químicos no Departamento de Química, e de lá elas vão partir para a destinação final. Para os demais campos da universidade, os resíduos eles deverão permanecer no laboratório, onde o gerador do resíduo deve ligar para o SGA, informando a necessidade de transporte e fornecendo todas as informações quantitativas e qualitativas desse resíduo, para que a coleta seja agendada. Em relação aos procedimentos dos resíduos não perigosos, essa é uma etapa bastante importante para a universidade, porque a universidade ela paga por quilo de resíduo gerado. Então, essa destinação correta dos resíduos não perigosos, ela evita desperdício nos recursos financeiros da instituição. Então, assim, alguns desses resíduos, a gente tem outras opções de descarte. Eles podem ser reciclados, feita a reutilização, a doação desses resíduos, ou ele pode ir para descarte comum. Alguns desses resíduos não perigosos, eles podem ser descartados em pias, que são aqueles compostos solúveis em água de baixa toxicidade, que eles podem ser descartados em rede de esgoto após a diluição de 100 vezes e sob água corrente, e algumas misturas com compostos pouco solúveis em águas, mas em uma concentração menor de 2%. Uma restrição desse descarte seriam aqueles compostos com um ponto de ebulição inferior a 50 graus Celsius, devido ao risco de incêndio ou explosão. E alguns gases nocivos ou não, mas que apresentam muito mau cheiro ou
que podem acabar causando um incômodo público, mesmo que não sejam perigosos. Aqui nós temos alguns exemplos de compostos que podem ser descartados em pia e alguns exemplos que podem ser descartados no lixo comum. Dentro do manual, você também vai encontrar informações para segregação e descarte de embalagem primária. E agora nós temos as etapas externas do gerenciamento químico. A instituição, ela deve ter o controle de todas as etapas, inclusive das etapas externas desse gerenciamento. Desde a coleta e transporte externo, o transbordo quando necessário, o tratamento, a disposição final que deve ser feito em aterro industrial classe 1 e classe 2 e não em aterro sanitário. Esse controle ele deve ser feito a partir do certificado de destinação final. Geralmente, o tratamento que é utilizado nesses resíduos químicos perigosos é a incineração ou a autoclave. E, por fim, aqui são algumas boas práticas que podem ser adotadas dentro do laboratório. Quando possível, optar por substâncias inertes e atóxicas dentro dos projetos. Minimizar a geração dos resíduos, armazenar os resíduos de forma que permita a sua reutilização futura. Esteja atento à data de validade dos produtos. Quando um produto ainda está lacrado e ele ainda não tem serventia para aquele laboratório, entrar em contato com outros laboratórios para que seja feita uma doação, evitando ali o descarte prematuro de um produto que ainda está servindo, sabe? Que ainda está bom. É importante também fazer a preservação das etiquetas dos frascos, pois todos os produtos que são descartados sem etiquetas, eles são descartados como classe 1, que são aqueles perigosos. Avalie a disponibilidade ambiental do projeto, repense a necessidade da geração de certos resíduos e leve em consideração o custo-benefício das atividades para um gerenciamento mais sustentável. Então é isso. Muito obrigada pela sua visualização e eu fico à disposição para qualquer dúvida ou informação.